No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia iniciou uma operação militar de invasão à Ucrânia. Para entender as causas e consequências desse conflito, convidamos o doutorando em Geografia pela Unicamp, Gustavo Blum. A tensão entre a Rússia e a Ucrânia não é de agora, né, e veio se intensificando a partir de 2014. Então, quais são os principais elementos para a gente entender esse conflito que culmina agora, né, com a invasão da Ucrânia? Bom, como você disse, essa tensão ela vem pelo menos desde 2014, né? A gente tem precedentes históricos desde 2004, pelo menos, mas principalmente com a anexação da Crimeia por parte da Rússia em 2014 e a revolução que acontece no governo ucraniano, né? Porque qual que é a questão? Até 2014, a Ucrânia era uma federação, ou seja, algumas regiões do país tinham autonomia para se autogovernar como a própria Crimeia, que era uma república autônoma dentro da Ucrânia, e essas regiões que hoje estão sendo ocupadas pela Rússia, né, Donetsk e Luhansk. Quando acontece esses dois movimentos conjuntos, né, a invasão da Ucrânia e a revolução em Kiev, né, na capital, o governo da capital resolve deixar de ser uma federação e virar um governo unitário, usando apenas o ucraniano como língua oficial, né, sendo que essas regiões são regiões de língua majoritariamente russa, e também governando tudo, eliminando essas autonomias regionais. Então, a Ucrânia, que era uma federação, ela começa a concentrar na capital todo o governo, e essas repúblicas de Donetsk e Luhansk declaram a sua independência porque gostariam de ficar com essa autonomia. Essa declaração é feita em 2014, mas só agora, em 2022, 8 anos depois, que a Rússia dá apoio militar aberto a essas duas repúblicas. Acho que é bem importante a gente frisar que há 8 anos ocorrem pequenos conflitos nessa região, né? A gente tem uma guerra civil lá há 8 anos, mas agora que ela, de uma forma ou de outra, teve o apoio de algum Estado oficialmente com as suas forças armadas envolvidas. E sobre as consequências, né? Obviamente, para a população local, a gente já está vendo tudo que vem acontecendo. Então, eu gostaria de saber quais são as consequências para os dois países, mas também como que vai se refletir, ou já tem se refletido em nível global. O pior cenário que pode acontecer com a Ucrânia, assim, observando a partir da situação das pessoas que estão lá, né? Enfim, pensando no sofrimento humano, porque toda guerra é um horror, né? A gente tem que lembrar disso. A gente não pode torcer pela guerra, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar quando tem oportunidade. É que aconteça na Ucrânia o mesmo que aconteceu na Síria. Quando os refugiados da Síria começaram a chegar aqui no Brasil, eu tive contato com alguns deles, né? Eu morava em Curitiba na época, e lá foi uma das cidades que mais recebeu refugiados sírios no Brasil. E a gente conversava com eles e eles falavam assim: olha, a guerra não é uma guerra da Síria. Nós, sírios, estamos sofrendo efeitos da guerra. Ela é uma guerra na Síria. Para a gente que é da geografia, isso faz diferença, né? Porque, na verdade, ela não estava sendo lutada por grupos sírios. Claro que haviam sírios que estavam lutando contra o governo do Bashar al-Assad, mas sobretudo a partir do segundo ano de guerra, o que começou a acontecer lá na Síria é que grupos com apoio do Irã, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Rússia, começaram a lutar entre si para dominar o poder lá, seja derrubando o governo do Bashar al-Assad ou não. E isso é o tipo de guerra que mais traz consequências humanas, porque é uma guerra em que a violência fica desmedida. A destruição fica desmedida, a guerra fica desmedida. O pior cenário é que a Ucrânia, que não é membro da OTAN, acabe repetindo esse cenário, em que a gente tem um conjunto de grupos paramilitares que acabam utilizando a sua força bélica, né, sem nenhum tipo de objetivo político muito claro. E aí isso traz devastação e muitas mortes no futuro, porque não sendo um membro da OTAN, a Ucrânia não vai ter apoio militar direto dos países aliados aos Estados Unidos, enquanto que a Rússia está apoiando essas repúblicas separatistas. Então a gente tem uma situação em que a Ucrânia contava com o apoio desses países ocidentais, mas hoje não pode contar com isso, né? Aproveitando esse gancho, né, do papel de outros países nesse conflito, também de organismos internacionais, quais que são os interesses, né, dos outros países, de potências como Estados Unidos, e também qual que deve ser o papel aí da OTAN, da ONU também? Certo. Bom, a ONU
de certa forma, tem uma situação meio complicada, né? Inclusive, a gente tem observado que ela tem sido mais um fórum, né? Ela tem sido um espaço onde, na Assembleia Geral, no Conselho de Segurança, tem acontecido várias reuniões nos últimos dias para debater essa situação, porque advém desse aspecto da Ucrânia não fazer parte da OTAN. Ter essa intenção, mas ainda não fazer parte da OTAN, né? Porque como ela não faz parte da OTAN, os países que fazem parte dessa aliança, a Organização do Tratado Atlântico Norte, né, a OTAN, não são obrigados a prestar auxílio a ela. Mas se eles se envolverem militarmente no conflito com a Rússia, o que acaba acontecendo é que eles acabam envolvendo todos os outros países que também fazem parte da OTAN. É meio que uma escalada, né? É literalmente uma escalada do conflito. Então você tem um país que está ali, né? Por exemplo, se a Alemanha passa a ajudar militarmente a Ucrânia e alguma tropa da Alemanha ou da Estônia ou da Lituânia é atacada pelos russos, os outros países, como Turquia, Portugal, Espanha, podem atacar a Rússia também. Isso tem duas consequências principais. Primeiro, porque aí você começa a mexer com os interesses individuais de cada país. Para a Alemanha, a gente observou, por exemplo, que nessa crise, que já leva 4 meses, né, de tensão, na Alemanha o que acaba acontecendo é que a gente tem uma dependência muito grande do gás e do petróleo russo para manter a calefação. A Alemanha optou nos anos 90 e nos anos 2000 por eliminar a sua capacidade de produção de energia nuclear. E aí ela ficou dependente do gás russo para no inverno europeu, a gente tem que lembrar, né? Isso está acontecendo no fim do inverno europeu, em que ter calefação em casa não é coisa de rico, né? Como a gente tem aqui no Brasil, mas sim é uma necessidade para que as pessoas continuem vivas, né? Porque o frio é tremendo lá. Por outro lado, a gente tem países que não dependem tanto do gás, e a gente tem visto isso num dos países que mais têm sido agressivos com a Rússia, que é a Grã-Bretanha. A gente tem que lembrar que a Grã-Bretanha saiu recentemente da União Europeia, né, em 2016, com o processo do Brexit, fechado em 2021, e agora ela pode explorar os seus recursos no Mar do Norte de petróleo e gás, e ela está de olho nisso, ela está falando, eu quero que vocês não comprem mais da Rússia, eu quero que vocês comprem de mim, porque ela também está perdida economicamente depois desse processo do Brexit, né? E, por fim, a gente tem aí os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que têm como interesse conter a Rússia, mas que aí a gente tem um problema que a gente vai ter que observar nos próximos dias como é que isso vai se desenvolver. Ao contrário da Segunda Guerra Mundial, é a primeira vez em que a gente está observando, de uma forma ou de outra, um conflito em que vários países diferentes têm armamento nuclear. Porque quando a gente olha a história da Segunda Guerra Mundial, que por causa da cinematografia de Hollywood e tal, é aquela que a gente mais tem na cabeça, né? Guerra de devastação, etc. O que a gente acaba observando é que foi possível, lá na Segunda Guerra Mundial, que países que não pensem igual se unam contra o mesmo inimigo. Que foi o caso dos soviéticos com o bloco ocidental, que formaram os aliados para derrotar os nazistas, né? Qual que é o problema? Hoje isso não é mais possível, porque na Segunda Guerra Mundial apenas os Estados Unidos tinham a bomba nuclear, né? Hoje em dia, não só a Rússia é detentora do segundo maior arsenal nuclear, como também a Grã-Bretanha e a França, ali na região da Europa. Só que isso pode causar efeitos em dominó, porque não é só a Rússia, a França, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, a China também tem. E a China faz fronteira com a Índia, que também tem armas nucleares, e com o Paquistão, que também tem armas nucleares. Israel, ainda que oficialmente não declare, também tem um arsenal bélico nuclear importante. E qualquer um desses países pode ver nisso uma oportunidade para atacar o outro. Então a gente está numa situação bem problemática, porque a gente tem todas essas inter-relações costuradas, né? Tanto que a gente tem comparado muito com aquela situação pré-Primeira Guerra Mundial, em que as relações estão tão interligadas que um movimento em alguma das relações acaba afetando todos os outros. E é um pouco isso que a gente está observando com essa invasão, né? Claro, a gente está acompanhando aos poucos as notícias que vão acontecendo, mas as reações que estão se desencadeando são mesmo de ajuste em razão desse movimento da Rússia. Qual a tua avaliação sobre os possíveis cenários, né, de como isso vai se desdobrar? Bom, é difícil falar, né? Acho que esse é um ponto importante da gente definir. A gente até estava conversando antes de começar a gravação, né?
que mesmo nós, analistas, né, a gente que vem acompanhando há algum tempo mais, na segunda-feira a gente não imaginava que a gente estaria falando na quinta-feira de guerra, né, de uma invasão. A gente não imaginava que isso iria acontecer, e isso aconteceu de uma forma muito rápida, né? A gente tem, infelizmente, um cenário possível de que a Ucrânia seja abandonada mesmo, ou seja, que os Estados Unidos, a Alemanha não tenham mais nada que fazer a não ser impor sanções à Rússia, sanções econômicas, algo que tem sido muito falado e que tem sido aplicado, né, ao longo do dia de hoje. Só que traz um problema. A Rússia é uma economia já adaptada às sanções, porque desde que ela anexou a Crimeia em 2014, que a gente estava falando lá no comecinho da nossa fala, né, da nossa conversa aqui, ela já está sofrendo sanções econômicas. E a gente tem aí um grande ator econômico que é a China, né, que está, na verdade, se aproximando cada vez mais da Rússia e criando um outro polo de potencial consumo para os produtos russos, etc., etc., que pode contrabalancear os efeitos dessas sanções por parte do Ocidente. Em relação a essas sanções, né, do papel que a Rússia tem na economia mundial, como é que isso pode se refletir na economia de outros países também? Certo. Quando perguntam isso, eu penso principalmente em dois efeitos. Não sou economista, acho importante falar isso. Acho que estou pensando a partir, né, de uma percepção política, né? Dois movimentos importantes para a gente observar. Em primeiro lugar, é o preço das commodities, né? Como que vai se dar o preço do petróleo e do gás. Há uma opção do governo brasileiro, uma opção deliberada do governo brasileiro de dolarizar o preço do petróleo aqui no Brasil, então provavelmente a gente vai ter um aumento ainda maior do preço da gasolina, né, no preço do diesel, enfim, que já vem crescendo muito aqui internamente no país, por um lado, e por outro lado a gente tem uma questão financeira. Hoje, quando as bolsas abriram, todas elas abriram em queda, porque quando a gente tem esse tensionamento geopolítico do mundo, os investidores param de se arriscar e eles vão correndo para investimentos mais seguros, como, por exemplo, o ouro ou o dólar, né? Isso pode causar, por exemplo, desvalorização do real perante o dólar, que já está, né, numa queda significativa por escolha do governo federal também desde 2018, mas principalmente isso significa falta de liquidez, porque daí eles tiram o dinheiro do sistema financeiro e buscam investir no ouro, buscam investir em metais preciosos, em títulos dos Estados Unidos, e isso acaba de uma forma... E com a quebra de acesso do Fundo Soberano da Dívida Externa da Rússia ao mercado ocidental, você também diminui a quantidade de capital que está nesse mercado, né? O que isso causa? Falta de liquidez. E falta de liquidez significa, para nós usuários, dificuldade de obter crédito, dificuldade de obter empréstimo, cartão de crédito, essas coisas, mas isso tem efeitos principalmente nos governos, que vão ter cada vez mais dificuldade de obter empréstimos para projetos de infraestrutura, para pagamento de algum tipo de programa que estão fazendo e tal, nos níveis municipais, estaduais, regionais, né, ou estaduais e nacionais também. Então, acho que essas são as principais consequências para a gente observar como tendência nos próximos dias. Gustavo, muito obrigada pela tua análise, por nos ajudar a entender nesse momento tão delicado. Imagina, eu que agradeço, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigado.